irmãos. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, eu vou estar lendo alguns versículos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Jesus é maravilhoso, né? Eu vou estar lendo aqui alguns versículos. Louvado seja Deus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cuja irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com o bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Versículo 11. Isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Versículo 23. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Versículo 43. Lázaro, vem para fora. Versículo 44. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, essa palavra ela é gloriosa e ela vem falar acerca da ressurreição de Lázaro. É uma palavra muito conhecida, muito pregada, mas nós vamos aqui passar aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração acerca dessa palavra, acerca da ressurreição de Lázaro. Nós vamos compreender que Lázaro ele ficou doente. E ele tinha a sua irmã, que chamava Marta e Maria. E o texto diz claramente, né, que os três eram amigos de Jesus. Jesus convivia com essa família. Nós vamos ver em Lucas 10, 38, 39, que Marta, quando conhece Jesus, ela automaticamente faz um convite para ele e pede para que ele venha ceiar na sua casa, passar um momento com eles. E nós vamos ver aqui que esse texto também é muito conhecido, e eu não posso falar desse sem falar daquele, porque aqui vai falar de uma amizade, aqui vai falar de um laço que foi criado, e justamente porque Marta quis receber, quis aceitar a palavra do Senhor, fez questão da presença do Mestre. E eu já quero abrir aqui um parênteses para dizer: faça questão de ter Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque Maria, Marta e Lázaro fizeram a melhor escolha, que é ter um relacionamento. E nós sabemos que desde o início, desde o tempo de Adão e Eva, Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem, com a mulher. E aqui Jesus conseguiu de início esse laço. Eles prontamente abriram a porta da sua casa e também do seu coração e disseram: Jesus, pode entrar, pode fazer morada. Aleluias. E nós vamos compreender que essa família, nesse texto, Deus, ele se aproxima, Jesus, ele se aproxima, ele entra na casa, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Estou falando aqui de tomar café da manhã, de almoçar, de café da tarde, de passar a noite, de descansar. Jesus encontrou aqui naquela família um aconchego. Mas Deus precisa de um aconchego? Claro que ele precisa. Ele também precisa ser aceito por nós. Ele também precisa sentir-se confortável para trabalhar e atuar na nossa vida. E nós temos que dizer todos os dias:
Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida, na minha casa. E mesmo que talvez seja só você a servir ao Senhor, porque Ele é poderoso para, com a graça dele, ir, alcançando devagarinho, do jeito dele, da maneira dele. Mas nós vamos compreender aqui pelo texto que essa família toda foi alcançada por Jesus, mas também fez questão de viver esse relacionamento com o Senhor. E nós vamos ver que, nesse relacionamento aqui, Maria, ela se preocupa muito em servir, muito em estar pronta a colocar a mesa no horário, e tantos detalhes que muitas das vezes a gente se preocupa, né? E tem pessoas até que pregam falando que Maria era muito preocupada com as coisas da terra e tal, mas não, Jesus, ele dá uma chamadinha nela, assim, ó, Marta, é muito importante o que você está fazendo, filha, me receber, né, preocupar com a alimentação, com o povo, é muito maravilhoso. Só que o texto diz que Maria, quando Jesus começou a ensinar, pregar a palavra, ela simplesmente deixou tudo e ficou ali aos pés do Senhor. E é onde o Senhor explica para Marta, falando, olha, Marta, ela escolheu a melhor parte. Não significa que o que Marta estava fazendo era errado. Não significa que o que Marta decidiu e propôs no seu coração em receber, em trabalhar, em ficar no literal, lutando daqui e dali, quantos pratos, quantos talheres, quantos copos, aquelas coisas, quando a gente fica assim, bem forinha, quando vai receber uma família ilustre, né? Jesus era super ilustre, então, e com ele vinha discípulos. Não eram qualquer homens, eram servos, eram pessoas escolhidas pelo Senhor. Então, a gente tem essa preocupação, e é normal, e era isso que Deus estava falando, é normal a gente ter essa preocupação, só que não tira isso de Maria, ela quis ficar aqui aos meus pés, aprendendo. E isso é a melhor parte, embora o que você está fazendo é muito importante. Então, Jesus, ele não desfez de Marta, ele só explicou que o que Maria quis fazer naquele momento, naquela hora, era a melhor parte. E nós temos que avaliar a nossa vida em buscar para a nossa vida espiritual a melhor parte, que é o quê? Que é estar aos pés do Senhor. Que é fazer isso e não fazer aquilo, né? Porque muitas das vezes a gente se preocupa muito com as coisas da terra, mas nós nos esquecemos de buscar a face do Senhor e o detalhe, aprender do Senhor, né? Pelos ensinamentos deles, para aplicar na nossa vida. E aqui nós vamos ver, nesse texto que eu li, acerca dessa família que tinha um relacionamento, que vivia com Jesus, vai narrar e deixar claro para nós que Lázaro fica doente. E o texto deixa bem claro que Jesus amava os três. E eu acho tão interessante que Jesus ama a cada um de nós, né? Porque aqui eles tinham um relacionamento literal. Mas hoje, através do Calvário, através da cruz, através do sangue vertido, Jesus Cristo, ele só abrangiu, né? Ele só alcançou muito mais pessoas para amar através desse ato. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz para me salvar e te salvar, ele conseguiu fazer aquilo que ninguém conseguiria fazer, que é nos amar sem medidas, né? Sem exceções. É de uma maneira assim que nós não conseguimos compreender, não conseguimos assimilar muitas das vezes, porque às vezes a gente olha, essa família era exemplo, essa família era amigo de Jesus, mas existem muitas famílias que só tem uma pessoa que serve, e o restante não serve, não está na presença, às vezes serve a deuses, e às vezes nem acredita em Jesus, mas Jesus olha e fala, eu amo a si mesmo, quero alcançar a si mesmo, quero tocar a si mesmo, porque é uma qualidade do mestre. É algo que está na personalidade de Jesus. Ele é Deus, então ele quer alcançar, ele quer salvar, ele quer ministrar a bênção. Por quê? Porque estamos vivendo no tempo da graça. Aleluias. Então a palavra é para você que ainda não crê, que ainda não confessou Jesus, que ainda não está servindo a Jesus. E a palavra também é para quem já está servindo, para quem já está na presença, para quem já está buscando e para quem já está se relacionando com o Mestre. Porque o nosso Deus, ele atua em todas as áreas, em todos os momentos. E aqui Marta e Maria, ela manda avisar o Mestre. Olha, o nosso irmão está doente. E o Senhor o ama. E é por isso que nós estamos comunicando ao Senhor.
E quantas vezes nós vamos aos pés do Senhor falar de alguém para Ele, né? E nós sabemos que nós nem precisamos declarar isso para Jesus, porque Jesus já ama. Ele ama o pecador. Ele não gosta, ele abomina o pecado. Mas o pecador, ele abraça todos os dias. Ele quer trazer para a presença dele. Ele quer ajudar. Aleluias. E muitas das vezes nós olhamos o pecado e não olhamos o pecador. E Deus, nessa tarde, ele convida que nós venhamos olhar o pecador e não o pecado. Por quê? Porque quando a gente olha para o pecado, a gente condena, a gente julga, a gente vira as costas, a gente não quer orar, não quer auxiliar, não quer abraçar, louvado seja Deus. Mas quando a gente olha para o pecador, a gente se lembra que Jesus Cristo, ele foi para a cruz justamente porque nós éramos pecadores. Aleluia! Nós éramos pecadores. E é por isso que ele morreu na cruz. E aqui ela direciona e fala, Senhor, a quem tu amas. Só que o Senhor já tinha escolhido essa família para que o nome dele fosse glorificado, e não só dele, mas como do Pai. Porque é assim, ó, que muitas pessoas não conseguem entender. Aceita Jesus como Senhor e como Salvador, começa a ter um relacionamento com Deus, começa a conviver com Deus, começa a orar para que o Senhor direcione tudo. Mas quando Deus decide usar você, a sua vida, a sua história, a sua família, seu filho, o seu ministério, eu não sei em que área Deus escolheu na sua vida para promover um milagre, para promover um acontecimento, para promover uma situação onde o nome dele vai ser glorificado, e a gente não entende, porque Marta e Maria aqui não entenderam. Porque veja bem, quando eles mandaram a notícia até Jesus, olha só o que Jesus mandou dizer para elas, que era de recado. Quem levou o recado, depois trouxe o recado para Marta e Maria. Jesus falou assim, ó, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Veja bem. Essas mulheres tinham orado. Essas mulheres tinham suplicado, essas mulheres tinham apresentado diante do Senhor o problema. E trazendo para a nossa realidade, é isso que nós fazemos hoje. Nós vamos diante do Senhor e nós oramos, e nós pedimos, e nós suplicamos. Só que nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira. Marta e Maria, com certeza, falaram, não, ele vai parar tudo que ele está fazendo lá, porque nós somos amigos dele. Nós servimos a Jesus com a nossa fé, mas também dentro da nossa casa. Ele sabe que tudo que nós temos é dele. Só que não foi do jeito que elas pensaram. Não foi da forma que ela orou. E Deus, ele vai fazer sempre do jeito dele. Porque para glorificar o nome dele é do jeito dele. Porque se for do nosso jeito, vai glorificar o homem muitas das vezes. Porque nós vamos falar assim, eu orei assim, Jesus fez assim. Aí as pessoas, em vez de falar assim, glórias a Jesus, é porque ela sabe orar, é porque ele sabe. Não, é tudo para glorificar o nome do Senhor, aleluia. E aqui nós vamos ver que Jesus libera essa promessa. Só que elas estavam tão atordoadas, sofrendo tanto, vendo o irmão a cada dia definhando e vendo que era para a morte. Elas, não é que elas não criam, elas se esqueceu do que elas oraram, do que elas apresentaram e do que Jesus liberou. E tem muitas pessoas aqui nessa live, o Senhor fala para mim, que se esqueceram das promessas que Deus fez. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus faz uma promessa, bem-vinda, irmã Dalva, quando Deus faz uma promessa, não cai por terra. Pode estar acontecendo tudo do avesso, tudo de perna para o ar. A promessa se cumpre porque ele é Deus. A palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus, ele sustenta. Porque quando ele libera, ele sustenta pelo nome dele mesmo. Ele não coloca, vai ser por ar ou beira, por mim mesmo. Eu, o Senhor, eu garanto o que eu falo, aleluia. E é assim. E Marta e Maria se esqueceu da promessa. E a gente sabe, conhecendo o texto, Lázaro, ele estava doente e ele morre. Ele morre. E o desespero entrou na casa. Porque quando nós, conhecendo a nossa limitação, e nós sabemos que para nós vai até aonde tem vida.
Só que muitas das vezes a gente se esquece, irmãos e irmãs, que o nosso Deus, ele vai além da nossa vida, além daquilo que pensamos, além daquilo que projetamos. E como o Senhor falou para mim acerca de mortes, né? E aqui Lázaro morre, nós vamos ver no texto que ele literalmente morre. O Senhor falou para mim acerca de projetos, acerca de gavetas, acerca de sonhos de pessoas, aleluias, que colocou dentro da gaveta e não vai dar para mim. Eu fui até aqui, eu tentei, Jesus falou que iria acontecer, mas não aconteceu, porque era o que Marta e Maria estavam vivendo. Não, Jesus falou que não seria para a morte, mas ele morreu. E Deus manda dizer aqui para algumas pessoas, aleluias, os teus sonhos são os meus sonhos. Até porque foi eu que dei, foi eu que projetei. E no tempo certo vai florir, vai crescer, vai gerar, vai acontecer. Sonhos e esperanças que só Deus coloca no coração do homem. E muitas das vezes a gente acha que é o nosso projeto, que é eu que pensei, eu que projetei. Não. Deus, nessa tarde, está lembrando algumas pessoas que os seus sonhos é sonho dele. Aleluia. E a esperança de Marta e Maria era que o irmão vivesse, que o irmão fosse curado. E Jesus tinha poder para curar. Jesus tinha poder para intervir nessa situação. Só que o mestre não vem. E Deus, nessa tarde, fala, não é no seu tempo, filho, não é no seu tempo, filha, é no meu tempo que eu vou fazer. É na minha hora. Aleluias. E aí acontece que Jesus toma a decisão. Nós vamos despertar Lázaro. Ele fala isso para os discípulos que está com ele. Ele adormeceu. A ponto que os discípulos estavam ali e não entenderam, mas se ele está no sono, ele está melhor que nós, né? Vou aqui parafrasear. Mas Jesus estava exatamente falando de morte. E aí foi quando ele fala, não, Lázaro morreu. Está aqui no texto, irmãos, versículo 14. Não, vocês ainda não entenderam. Eu vou falar claramente, Lázaro morreu. E quando a morte chega, acabou, né? Só que ele fala, mas eu vou lá e vou acordar ele. Vou ressuscitar. E quando Jesus chega ali na aldeia, nós vamos ver Marta desesperada. E quantas vezes nós nos desesperamos, irmãos? Quantas vezes nós achamos que o barco vai afundar? Quantas vezes que nós sentimos setas e às vezes o adversário dizendo para nós que não vai se cumprir nada, que não vai acontecer nada, que aquilo ali foi uma ilusão, que nem foi Deus que falou. Veja bem, poderia ter passado tudo isso na cabeça de Marta e Maria, porque o que Jesus, o recado que veio, aconteceu ao contrário. Só que Deus, nessa tarde, ele diz, não é porque está acontecendo ao contrário e você está vendo ao contrário, que não significa que eu vou chegar com a sua vitória. A tua vitória está garantida, está na minha mão. Porque Jesus Cristo é a nossa vitória. Jesus Cristo aqui representava a vida e a ressurreição. Aleluias. Porque ele pregou acerca disso. E Marta e Maria conhecia pela palavra, porque convivia com o mestre, e elas criam. Elas criam, elas tinham fé em Jesus. Não era de qualquer jeito que elas serviam ao mestre. Elas criam poderosamente no Senhor. Aleluias. Tanto é que ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Só que daí ele fala, teu irmão há de ressurgir. E ela fala, eu sei, no grande dia vai ter a ressurreição do último dia. Eu creio na sua palavra, Senhor, mas agora ele está morto. Era isso que Marta estava dizendo. E ele fala, eu, Marta, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, aleluias, ainda que esteja morto, viverá, aleluia. E Deus nessa tarde diz, eu estou entrando com vida onde você diz que já morreu, aleluia.
E eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, visitando algumas vidas e dando ânimo, dando esperança, tocando e reanimando e dizendo: o projeto está de pé, vai acontecer, porque eu sou o Deus que libero a palavra e garanto ela. Aleluia, vai acontecer, vai viver, vai sair dessa gaveta, vai ressuscitar e o meu nome será glorificado através da sua vida, através da palavra que eu liberei para você, porque nesta tarde o Espírito de Deus diz: eu tenho vida para liberar em ministérios, vida para liberar em projetos, vida para liberar em famílias, aonde a sua alma está aflita diante do Mestre, dizendo: Senhor, eu perdi, o meu casamento se foi, eu perdi, e o Mestre nessa tarde diz: ainda tem vida aí, porque eu sou a vida, eu estou contigo nesta peleja, nesta batalha. Tu não tens falado comigo, e eu digo para ti nesta hora: eu, o Senhor, é eu que entro com vida nesta sua causa. Não está perdido, não é morte, não é o fim, não é o fim, assim te diz o Senhor, aleluia, porque Ele é o dono da vida, e vida em abundância. O nosso Deus, nesta tarde, Ele está passando poderosamente em vidas aqui, suscitando e ressuscitando sonhos, esperança. Deus está tocando em fé, balançadas aqui, por causa do cenário, de tudo que está vendo, tudo que está acontecendo. E você está dizendo: Jesus, olha tudo que está acontecendo, mas o Mestre está dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo, eu estou na sua vida. E eu sou a vida, e eu que faço gerar a vida. Aleluias, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Louvado seja Deus. E nós vamos ver, amados irmãos, que pelo texto, Jesus Cristo se revela ali e lembra a Marta de tudo que ele tinha ensinado a elas. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali na casa de Marta e Maria tinha alguns judeus, né? Que estavam ali para consolar, para abraçar. Porque eles lamentavam, eles choravam, porque conhecia a família. E havia até um questionamento aqui. Mas eles andavam com Jesus, Jesus fez tantos milagres, tantos prodígios. Só que a gente não consegue compreender o trabalhar e o movimentar de Deus na nossa vida. E Deus, ele insiste nessa tarde em dizer: não é no seu tempo, é no meu. Aleluias. É na minha hora. E às vezes a hora de Deus parece que está atrasada. Porque para Marta, ela fala: Senhor, não, ele já morreu, já acabou, não tem... Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor levanta, eu sei que o Senhor ressuscita, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que tudo o Senhor pode fazer, mas ele morreu. E a morte para nós aqui na terra é o fim. Aleluias. Aleluia. Mas quem está diante de Deus não está morto. Não. Quem está diante do Senhor não morre. E Deus está falando aqui dos teus sonhos, dos teus projetos, meus irmãos. Para aquela vida que você está orando e você olha e fala: não tem jeito, Jesus. Morreu, acabou. Eu já fiz tudo que eu queria, que eu podia fazer, mas eu não consigo mais, as minhas forças esvaíam. Eu vi que eu perdi. Mas Deus, ele está dizendo: não perdeu nada. Está tudo diante de mim, eu recebi todas as suas orações. Louvado seja Deus, porque Marta e Maria orou, suplicou diante do Mestre. E eles continuaram esse diálogo quando Jesus chegou, porque na visão e na ótica humana é assim. Quando chega no nosso limite, quando chega aquilo que a nossa mão para, trava, não tem mais como fazer, para nós é o fim. Só que Deus, nessa tarde, está dizendo que para você é fim, para mim é recomeço. Aleluia! Aquilo que talvez para você que travou, que você fala assim: ah, não tem mais jeito, Jesus. Ele fala: tem jeito, eu chego e dou jeito.
Porque a última palavra é do mestre, Alabacassuri manda. E ele é poderoso, Ricandorabassuricanda, Arabassuricanda, Ilecandorabassuricanda, de mudar o cenário de morte e trazer vida. Aleluia, glória a Deus. Bem-vinda, irmã Josefa, a paz do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. A irmã Tati vai estar assim, anotando os nomes ali, tá, minha amada? Glória a Deus. O nosso Deus, ele é tremendo. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Aleluia, bem-vinda. Glória a Deus, bem-vinda na nossa live. Ele é tremendo. Aleluia. Eu quero contar uma experiência que eu tive agora recente, para poder aí os irmãos ficarem com mais fé em Jesus ainda. Meu esposo esteve enfermo, e na minha ótica, na minha visão humana, não que eu não creia em Jesus, não que eu não orei para Jesus, não que eu não esperasse em Jesus, mas a ciência, a medicina, né? Ele estava fraquinho, precisando de oxigênio, e na minha ótica eu fui e falei, Senhor, eu acho que ele vai morrer. Agora eu acho que ele vai morrer, Senhor. Acho que agora ele vai morrer. E ele teve uma pouca melhora, saiu do hospital muito fraquinho. Tem irmãos que estão aqui que sabem, que testifica isso, que viram, muito magrinho. E nós somos num culto, irmão. Olha só, quando a gente está na presença de Deus, aleluias. Porque a última palavra é do Senhor. Eu fui num culto e quando a gente estava na saída, apareceu um profeta. Eu não sei quem é aquele profeta, não conheço na intimidade, e ele já chegou revelando e falando, e que ele não ia morrer, que não era tempo, que ele ainda ia ganhar muitas almas para Jesus, e só que ele não falava para ele, para o enfermo, falava para mim. E eu fui questionar o Senhor, eu falei, Senhor, por que o profeta não falou com meu esposo? Falou tudo comigo. Mas na hora o Espírito Santo falou assim, não foi você que orou? Não foi comigo que você falou? Não era você que achava que ele ia morrer? Então eu só te respondi, filha. Porque o nosso Deus, ele é assim, irmãos. Ele fala com quem fala com ele. Ele responde quem fala com ele. Ele aleluia. Dá ouvidos para quem para ficar na presença dele, aleluia. E Deus, nessa tarde, ele diz para nós, é necessário ficar na minha presença. Porque não vai ser terceiros que vai te dar a notícia, vai ser eu que vou chegar e eu que vou falar. Deus vai honrar a sua oração, minha irmã. Deus vai honrar a sua oração, meu irmão. Porque ele te ouve, ele te vê, ele sabe da sua necessidade. E a partir daquele dia, para a glória de Deus, irmãos, quando aquele profeta liberou ali dizendo, porque era Deus falando. Esse homem não conhecia o meu esposo, não conhecia nós, não tem ligação, nenhum tipo de intimidade, ele não sabia, ele nem no culto ele não estava. Ele apareceu depois do culto. Veja bem, o que é ser profeta de Deus na terra, aleluias. E falou que ele não ia morrer, que ele ia melhorar. E no outro dia, ele já apareceu com uma outra cor, comendo, já engordou, e já está bem para a glória de Deus. E é assim que Deus faz, aleluias, porque ele é poderoso, irmãos. Então Deus nessa tarde está dizendo, não tem nada perdido, até que eu diga que está perdido. Porque até eu disser que está perdido, vai estar perdido. Mas quando eu disser que não está perdido, pode se levantar. E Deus nessa tarde está dizendo, não morreu o teu sonho. Não morreu os seus projetos, as suas orações não caíram por terra, não, estão diante de mim. E eu vou bradar na sua situação, na sua necessidade. Porque Ele é Deus. Não vai ficar travanco do inferno. Não vai ter barreiras, não vai ter setas, não vai ter amarrações, não vai ter bruxaria, feitiçaria, macumbaria, não vai ter nada disso. Quando tem uma palavra direcionada, Deus nessa tarde te lembra, a minha palavra, ela é verdadeira e é fiel, e é viva e é eficaz. E Deus ainda diz assim, ó, ela não volta vazia sem antes cumprir aquilo que lhe traz. Creia na palavra direcionada e liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre o teu ministério, aleluia, porque Ele é Deus para fazer cumprir. Louvado seja Deus. E Marta aqui nesse inteirinho, quando os judeus estavam chorando, se lamentando, porque era uma família conhecida, uma família vista, como que se relacionava com o mestre, que recebia o mestre. E aí Marta vai até Maria e fala, o mestre chegou. Aleluia. E quer falar contigo.
Louvado seja Deus. Aí, Marta vai ao encontro, a Maria vai ao encontro do mestre. E ela já chega e se joga aos pés do Senhor e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Ele não estava morto, ele não teria morrido. E neste momento, Jesus, ele também chora com Maria. O espírito dele se comove. E as lágrimas vêm aos olhos do mestre. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que ele chora contigo. Que ele entende a sua dor, o seu lamento, as suas percas. Que ele entende aquilo que você vive, aquilo que você está passando, aquilo que muitas vezes as pessoas olham e falam: eu não compreendo, por que ela só chora? Por que ela glorifica a Deus assim? Por que ela ora assim? Por que ela tem esse... Mas Deus está dizendo: eu, o Senhor, contemplo as suas lágrimas e choro contigo, porque ele chorou com Maria. E ali, o pessoal que estava em volta de Maria, eles ficam todos comovidos dessa ação do Senhor. O mestre se envolve naquele sentimento de perca, aleluias. E Deus, nessa tarde, ele diz: não tem nada perdido, porque você está comigo e eu sou o Deus que me comovo. Eu me levanto para colocar de pé aquilo que você acha que caiu, aleluias. Aquilo que você decretou na sua vida, eu perdi, morreu, não tem mais jeito. Mas o Senhor chega aqui, se envolveu, se comoveu, chorou, olhou para Maria, olhou para quem estava do lado de Maria, e ele fala assim: aonde é que o sepultaram? Aleluias. Sabe o que Deus está falando aqui nessa tarde para nós? Que você não fala sozinho. Que quando você vai diante dele, tem resposta. E ele também te pergunta: aonde foi que você colocou o dom que ele te deu? Alabacassurimanda. Aonde foi que você escondeu, Aracabassurimanda, aquele projeto que eu te dei, que eu coloquei na sua mão? Projeto de vida, projeto para alcançar almas para o meu reino. Ricambadarabassuricanda. Deus, nesta tarde, lembra algumas pessoas aqui de sonhos e de projetos que você determinou. Não foi Deus, não foi Jesus que chegou e falou: ele está morto, não tem mais jeito. Foi Marta e Maria que disse: Jesus não tem mais jeito, ele morreu. E Jesus, nessa tarde, está dizendo: aonde você sepultou o dom que eu te dei? Aonde você enterrou? Racabassurimanda. Deus está falando nessa tarde com pessoas aqui. Não sepulte aquilo que eu te dei para ser usado como ferramenta para a vida, para gerar vida, para alcançar almas para o meu reino. Aleluias, porque não está morto. O que eu entrego na mão de pessoas como ferramenta, como dons, não é para matar, é para viver, é para ressuscitar. Aleluias, glórias a Deus. E Marta chega mais uma vez e fala: Senhor, eu vou levar o senhor lá, mas ele já está enterrado tem 4 dias. E nós temos mania de chegar diante de Deus e dizer: faz tanto tempo, Senhor. Faz muitos anos já. Não tem mais jeito. Não foi ontem. Faz tempo que aconteceu já. Não. A gente quer determinar os dias como que se Deus ficasse baseado em dias, em tempo. Ele manda no tempo. Ele manda em tudo. A gente só não pode se esquecer da palavra liberada, da promessa. E se ele prometeu, vai cumprir. Nós vamos ver no texto que Jesus Cristo, ele se comove, ele pergunta onde foi enterrado, e quando ele chega no lugar, ele manda mover a pedra. Aleluia. Aleluia. E Deus, nessa tarde, diz para mim e para você: tire a pedra, tire aquilo que está atrapalhando você a crescer. Tira aquilo que está atrapalhando você de ficar na presença de Deus. Tira a pedra da falta de fé, da falta de esperança, do ânimo. Tira a pedra das desculpas de não servir, de não louvar, de não ministrar a palavra. Tira a pedra. Porque é a pedra que nos impede de viver a glória de Deus na nossa vida e na nossa casa. Aleluias. Aleluia. E ele chega e ele dá uma ordem: tire a pedra.
Aleluias. Senhor, está cheirando mal, porque já tem 4 dias. E Jesus fala para ela, não te disse eu que se credes verás a glória de Deus? Quando nós resolvemos tirar algumas coisas que nos atrapalham, irmão, de ver o nosso crescimento espiritual, a vontade de Deus agir na nossa vida, a glória de Deus se manifesta de uma maneira tão tremenda, tão gloriosa, porque não é para a nossa glória. É sempre nós descendo, ficando pequenininho e Jesus aumentando, Jesus aparecendo cada vez mais. E assim a glória de Deus vai tomando conta de todo o ambiente. E Jesus dá uma ordem, tira a pedra, e ali ele faz uma oração. Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu acho linda a fé que Jesus tem. Porque ele não chegou diante de Deus falando, eu vou orar, e se Deus quiser. Ele já entrou agradecendo e falando obrigada, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me ouvir e sempre me ouviu. E o milagre já está na minha mão. E é assim que nós temos que chegar, como filhos, como filhas, que confia, que tem fé, que acredita, determinando, falando, Senhor, eu sei que ainda não chegou a bênção que o Senhor falou para mim que ia chegar, aquela porta aberta, mas eu creio que o Senhor é o Deus que faz a seu tempo. Aleluias. E Ele vai fazer, irmãos, creia na tua oração diante do Senhor. Creia que o Deus que você está buscando, falando com Ele tem sim ressurreição para o seu casamento, para esse projeto, para o seu ministério, ou em qualquer área que você olhe e fala, não tem vida mais. Mas Jesus Cristo, que é a vida, Ele chega dando a vida. E ali Ele faz a oração, aleluias. E Ele fala, Lázaro, vem para fora. Louvado seja Deus. E ele sai, irmãos, com as mãos e os pés ali ligados, com ataduras, um pano, né, envolto no seu rosto. E Jesus ainda dá mais 2 ordens: desatai-o e deixai-o ir. Louvado seja Deus. E Deus nessa tarde fala: vem para fora. Você que está se escondendo. Aleluia! Você que decidiu não fazer a obra por algum motivo, por alguma razão. Porque ele chegou com vida e te chama, vem para fora. Aleluias. E ele também fala, desatai-o, deixai-o ir. Tira, irmãos, aquilo que te prende. Tira aquilo que te faz ficar inibido diante da presença do Senhor, ou inibido de fazer algo para Deus. Porque são palavras direcionadas, são palavras que veio da boca do mestre. Vem para fora, desatai-o, deixai-o ir. Saia dessa prisão, saia desse sentimento de pequenez, sentimento de que é inferior, que não tem condição de fazer. Mas Deus está dizendo, sai para fora, eu te dou condição, eu te levanto. Aleluias. Eu te coloco de pé, sou eu, fica na minha dispensação. Eu direciono e você faz. E a minha glória vai tomar conta, vai fazer aquilo que você precisa. Aleluias, glórias a Deus. E o texto termina dizendo, amados irmãos, que muitos judeus que tinham vindo visitar Marta e Maria ali por causa do velório, por causa da perca, por causa da solidão, por causa da dor, viram esse grande milagre, aleluias, acontecer e creram em Jesus. Sabe o que Deus está falando aqui para nós? O milagre que eu vou gerar através da sua vida, através da sua lágrima, através do seu sofrimento, através dessa perca que para você é perca, mas para mim não é perca, é eu trabalhando, te ensinando, te modelando, te colocando no caminho, te alinhando, te fazendo ser melhor cada dia mais, para que eu possa usar como vaso escolhido nas minhas mãos, para que a minha glória, ela se revele através da sua vida, assim como foi revelada na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, porque tudo é para a glória do Senhor. E muitos vão crer
através de você que se posicionou para servir Jesus, quando a glória, o milagre dele chegar na sua casa, nas suas mãos, vai ser para glorificar a Jesus, e todos do bairro, da sua rua, da sua cidade, que tiver conhecimento do milagre que Deus colocou na sua mão, vão reconhecer que foi Jesus, o Senhor, que colocou o seu milagre na sua mão. E vai ser para glorificar o nome dele, porque é assim que ele faz. Então, neste momento, nessa hora, você vai esquecer da tua aflição, da tua dor, da tua lágrima, vai dizer, valeu a pena esperar o tempo do Senhor, valeu a pena esperar e passar esses momentos de angústia, porque o meu milagre chegou, aleluia, o milagre de Marta e Maria chegou, Lázaro ressurgiu, Lázaro ficou de pé, Lázaro saiu da tumba, aleluia, e conosco não é diferente, porque nós servimos o mesmo Deus, o Deus que tem poder de ressuscitar, independente aleluia. Da área, independente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da nossa necessidade e daquilo que ele tem liberado sobre a nossa vida. Então, Deus diz para nós, já para a gente fechar essa palavra aqui, e se a irmã Tati quiser falar alguma coisinha, eu também dou espaço para ela, aleluia, ele diz, não se esqueça da promessa, não se esqueça daquilo que eu liberei sobre vocês, porque Marta e Maria, elas só lamentaram e choraram o luto, porque se esqueceram da promessa, olharam para o cenário e não olharam para o Cristo que tinha poder de ressuscitar, e ressuscitar morto. Aleluia, porque ele é Deus. Amém, meus amados?